Boa tarde, amigos. Eu não sei que horas são agora aí no Brasil, acho que a gente tem uma diferença só de 1 hora. Então aqui ainda é tarde, né? Bem, para quem me conhece, conhece toda a minha saga, os problemas que eu tenho com a Rede Globo de televisão, desde 1997, quando eu deixei um pequeno roteiro com eles, um pequeno script em Manhattan, dentro da sede da Rede Globo. E o Valci Carrasco, 5 anos depois, fez a novela Alma Gêmea com esse meu trabalho. Então, desde essa época que eu venho travando uma luta, sabe, ferrenha com essa organização criminosa, com esses ladrões, com esses hackers assassinos, e não tem sido fácil, porque encontrar um advogado que queira trabalhar contra essas organizações criminosas é muito difícil, né? E encontrar um advogado honesto também é muito difícil, porque o que eles fazem é subornar todos eles e eu acho que de repente até sobre ameaça, né, de matar ou enfim, né, um suborno sob ameaça para uns, para outros eles aceitam correndo, né? Quem é que não quer, né, um suborno, né? Um país cheio de corruptos, não é? Pois é. Então eu trouxe aqui algumas coisas, eu tenho aqui a minha mesa cheia de anotações, de papéis, de provas, sabe, tá cheio de coisas aqui no chão tem mais uma opção de coisas que eu venho guardando esses anos todos e porque eu não tenho a menor intenção de parar de lutar. E quando você tem a verdade com você, quando você é dono, é detentor da verdade, você não para porque, sabe, ninguém segura a boca da gente porque a gente sabe o que está falando, né? A gente tem certeza do que está falando. Então eu estava assistindo o seriado Lost há uns meses atrás. Eu não tinha assistido ainda o seriado Lost, que foi muito famoso, mas né, a gente na luta do dia a dia não tinha tempo, mas uns tempos pra cá eu comecei a assistir e eu vi que essa série toda foi feita com a minha autobiografia e com esse pequeno script que eu deixei na Rede Globo, que o Valci Carrasco fez a novela Alma Gêmea, foi feita com ele. E tem algumas coisas também de um script maior, bem maior, que eu fiz uns anos depois. E a Elizabeth Gin usou esse script, fez a novela Escrito nas Estrelas, Amor, Eterno Amor. E muitas outras emissoras e produtoras de filme usaram esse meu trabalho e produziram vários filmes, novelas e séries com esses meus trabalhos. Mais pra frente eu vou explicar melhor essa situação, inclusive o nome do Cafajeste, para quem eu entreguei o meu trabalho por burrice, por estupidez, né? Então eu estava assistindo a série Lost e assim, o queixo caiu, sabe, a boca ficou aberta durante muito tempo. Eu falei, não é possível uma coisa dessa, mas sim, é possível. Aqui eu tenho todas as provas que o seriado Lost é meu, tá, todo meu, tem coisas assim tão escancaradas, tão absurdamente, sabe, assim, vou fazer porque essa desgraçada não tem como lutar, ela não vai fazer nada, então vamos fazer e ela que se ferre, não é? Tem coisas aqui que eu vou mostrar para vocês que é assim surpreendente. Então aqui tá
Tudo que está escrito nesses papéis foi falado no seriado e está dentro dos meus trabalhos, tá? São várias páginas, são mais de 1000 coincidências. Como dizia a grande advogada Evelyn Sommer, ela era professora da faculdade de Direito em Manhattan, Nova York. Ela falou para mim uma vez: Josete, 1 é coincidência, 2 é plágio. Aqui tem mais de 1000. Tá? Esses papéis, todas essas provas aqui, tudo está dentro. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas pelo amor de Deus, assistam, porque eu preciso de vocês, tá? Graças a Deus, hoje a gente tem a internet, que facilita muito o trabalho da gente. A gente pode se tornar um vídeo viral e o mundo inteiro conhecer, me conhecer e saber o que fizeram comigo, tá? Olha, tudo isso aqui está nos meus trabalhos e foi falado no seriado. Tudo isso. São mais de 1000 coisas. Interessantíssimo, assim, uma loucura, sabe? Uma loucura esse mundo aí da televisão, dos filmes, do Netflix, do Amazon. Isso é uma loucura muito grande, porque eles não se importam mesmo. Se você é dono da obra, se você não é o dono da obra, não tem importância para eles. Caiu na mão deles, eles fazem, né? Então aqui no seriado Lost, o John Locke, ele está conversando com o Richard e ele diz assim: meu aniversário é dia 13 de maio de 1956. Essa é a data do meu aniversário. Eu começo a minha autobiografia assim: 13 de maio de 1957. Nascia no Brasil, no interior do Rio de Janeiro, uma menina que recebeu o nome de Josete. Assim eu começo a minha autobiografia. É coincidência o aniversário dele ser a mesma data do meu aniversário? Não, não é? Não, não é. Uma moça está vendendo joias. Katie diz: deixa eu ver. Meu pai tinha uma joalheria. Quem tinha joalheria era eu. E eu falo isso na minha autobiografia. Cenas de desastres aéreos, fumaças e explosões. Isso está na minha autobiografia. Quando eu era pequenininha, eu tinha essas visões, com acidentes, com desastres que depois vinham realmente acontecer. E uma vez eu tive uma visão com um enorme avião de guerra, esse avião tinha caído, estava explodindo, pegando fogo, muita fumaça, e assim começa o seriado Lost, né? Na praia, aquele avião explodiu, pegou fogo, muita fumaça, explosões, assim começa. Halley encontra uma Kombi no mato, na ilha. Ele vai andando na ilha, no meio da mata, e encontra uma Kombi velha. Charlie Solis e Jin-Sung ajudam a empurrar até que a Kombi pega. Eu falo isso na minha autobiografia. Quando eu me separei do meu ex-marido, eu comprei uma Kombi velha para eu e meu irmão trabalharmos juntos. E a gente vivia empurrando essa Kombi pelas ruas, porque era um carro velho e... Enfim. Na temporada 3, no episódio 14, 2 pessoas são mordidas por aranhas. Isso está na minha autobiografia, na página 13. Tá? Eu fui mordida por uma aranha quando eu era pequena e tive ruim. A outra coisa muito, essa aqui foi assim, eu falei, quando eu vi, eu falei, não, por favor, peraí, eles não fizeram isso. Na temporada 3, no episódio 11, Said, John, Locke e Katie chegam em uma casa.
Katie pergunta: quem é você? Tinha um homem nessa casa. Quem é você? E o homem responde: meu nome é Michael Cunha. Michael é um nome assim bastante comum atualmente, né? Tem muitos milhões de Michael esparramados por aí. Mas Michael Cunha, nome e sobrenome iguais, esse é meu primo. Michael Cunha é meu primo, mora no estado do Rio de Janeiro. Se vocês quiserem entrar no meu Facebook, no meu Instagram, vocês procuram por Michael Cunha. Lá está ele. Vocês vão ver que eu tô falando a verdade. A Rose, na temporada 2, no episódio 17, Rose não aceita o tratamento de câncer. Isso eu falo na minha autobiografia, que a minha mãe não aceitou o tratamento de câncer. Katie vai buscar frutas na mata. Ela sobe em um pé de manga e colhe muitas mangas. Isso está na minha autobiografia, Lost, temporada 2, episódio 9. Isso está na minha autobiografia. Eu narro na minha autobiografia que a casa que nós morávamos quando eu era criança tinha muitas frutas e eu adorava subir nas mangueiras e colher mangas. Interessante, né? Podia ser um pé de jabuticaba, um pé de qualquer outra fruta, maçã, pera, banana. Não, é exatamente as mangas que eu amo, a minha fruta preferida. Sawyer, na temporada 1, no episódio 9, Sawyer faz cirurgia e Katie está cuidando dele. Ela tem um pouco de manga amassada dentro de um prato e diz: quando você acordar, vai ver que eu cuidei de você como se fosse o meu bebê. Isso está na minha autobiografia, na página 102. Eu conto na minha autobiografia que o Everton, um namorado que eu tive, e eu amei muito. Ele fez uma cirurgia uma vez e eu falo na minha autobiografia que eu cuidava dele como se ele fosse o meu bebê. Harley, é Hugo, né? É Hugo Harley o nome dele. Tem horas que eles chamam ele de Hugo, tem horas que eles chamam de Harley. Na temporada 1, no episódio 4, Harley está pescando. Charlie pergunta: você pesca? Você sabe pescar? E o Harley responde: sim, eu sei. Ia pescar com meu pai. Isso está na minha autobiografia, na página 89, 15, 14, 151. Eu narro na minha autobiografia que quando eu era pequenininha eu ia pescar com meu pai. Ainda nessa cena, o Charlie chega com uns peixes nas mãos na praia e ele diz: vamos ter um jantar delicioso essa noite. Isso está na minha autobiografia. Eu falo que eu fui pescar com meu pai, nós pegamos muito peixe e a gente riu, dava gargalhada cada vez que pegava um peixe. E eu falei pro meu pai: nossa, nós vamos ter um banquete essa noite, né, pai? John mata um porco. Na temporada 1, no episódio 6, John Locke mata um porco para eles comerem. O porco estava preso e gritando. Isso eu falo na minha autobiografia. Quando eu era pequenininha, eu tinha um porco. E eu dei o nome do porco de Pedro. E um dia eu cheguei da escola, minha mãe estava matando esse porquinho. E eu saí correndo, me escondi embaixo da cama para não escutar os gritos do porco. Então, aí minha mãe fala que ela tinha que matar para a gente ter carne para comer. Isso é coincidência também? Pelo amor de Deus, né? Não é coincidência. O avião, na temporada 1, no episódio 1, o avião cai. Jack está ferido e vê Katie. Chama-o. Você sabe costurar?
Ela responde, eu fiz as cortinas do meu apartamento. Eu falo isso na minha autobiografia, que eu adoro decorar, que eu fazia as cortinas dos apartamentos que eu morava no Brasil. Tá na minha autobiografia, na página 188. Lost, episódio 1, temporada 1, episódio 1, o avião cai em uma ilha, há muitos feridos, gritos, explosões e fumaça. A minha autobiografia, página 33. Na ilha, Said chama Charlie para juntos fazerem uma fogueira. Autobiografia 158. Claire está sentada na praia e Shanna pergunta, você já sabe o sexo do bebê? E aí ela responde, não sei, não sinto ele mexer desde ontem. Isso eu falo na minha autobiografia, que a minha filha teve esse problema e ficamos todos muito apavorados, enfim. Bom, enfim, ainda esse bebê, o nome que ela dá para o bebê é Aaron. E existe uma personagem em Lost que chama Eloise. Então Aaron e Eloise são os meus dois personagens do pequeno roteiro que eu deixei na Rede Globo, que Valci Carrasco usou para fazer a novela Alma Gêmea. Os meus protagonistas desse pequeno roteiro é Aaron e Eloise. Aqui tá todas as provas que eu tenho, né, para provar que o seriado Lost é meu, que foi tirado de dentro dos meus trabalhos, um seriado que foi premiado, né, ganhou muitos prêmios, e é isso, é meu, o trabalho é meu, foi roubado, né, eu não entreguei para ninguém, foi roubado, né, foi roubado. Agora, pasmem, guys, pasmem. O filme Sexto Sentido é meu, ok? E eu provo isso. Posso provar. Inclusive, o filme Sexto Sentido foi ganhador de Oscar, né? E tem uma série que um país hispano aí fez, eu não sei se foi Cuba, México, não sei. Eu só sei que eles são tão nojentos, né, e promíscuos, que o linguajar deles é tão podre nas séries e nos filmes que eles fazem que dá vergonha até para o mais desavergonçado ser humano da Terra, né? Aí eles falam nessa série que, infelizmente, desgraçadamente, eu não quis anotar, porque isso é uma coisa que já está me chateando tanto, que eu vejo muitas coisas. Essa semana eu assisti outra série que tem uma opção de coisinhas, sabe? Tiram um pouco daqui, um pouco dali e montam a série com os meus trabalhos. Eu não sei se eles fazem isso com outros escritores, né? Mas devem fazer, eles devem roubar o computador de todo mundo, hackear todo mundo que escreve e roubar e fazer, porque ninguém tem condição de lutar contra essa máfia desgraçada, né? O filme Sexto Sentido é meu. Aqui vocês podem perceber a similaridade no seriado Lost. Aqui no Sexto Sentido, o psicólogo morre, não entende que morreu, continua vivendo como se estivesse vivo, continua trabalhando, e isso está dentro da minha autobiografia, foi usado no Lost, foi usado no Sexto Sentido. Então aqui dentro, ó, tudo isso aqui está dentro dos meus trabalhos, tá vendo os papéis? Está dentro dos meus trabalhos e está dentro da minha, e está no filme, tá? Tudo isso aqui, ó. É muita coisa, sabe? É muita coisa, desculpe, é muita coisa. Ó, é muita coisa mesmo, ó, muita coisa. Ele não entende que morreu, continua vivendo como se estivesse vivo. E aqui tem no filme tem umas crianças que estudam, né? Quem assistiu o filme e não faz muito tempo deve lembrar o que aconteceu, né? Ele
Essas crianças fazem um grupinho de teatro na escola, cantam, não sei o que. Isso está na minha autobiografia. Eu participava de grupinho de teatrinho nas escolas, eu cantava na escola, nas festinhas de escola que tem. E aqui tem um personagem, um dos meninos, ele fala assim: eu conheço uma menina que mora no jungle e conversa com os animais. Isso eu falo na minha autobiografia, que eu conversava com o meu porquinho Pedro. E isso foi usado na novela Alma Gêmea também. Quem lembra da novela Alma Gêmea? Aquela menina, a Mirna, joga a outra, a Cristina, dentro do chiqueiro e elas brigam, não sei o quê. A Mirna conversava o tempo todo com uma pata. E eu não sei, não me lembro, não tenho na lembrança que ela conversava com os porcos, mas é meu, tá bom? Aqui dentro tem muitas coisas que foram tiradas dos meus trabalhos e fizeram o filme Sexto Sentido. É duro, né, de acreditar, né? Eu sei que é difícil de acreditar. Interessante que eu estava assistindo um vídeo esses dias e alguém colocou assim: jamais gaste o seu tempo dando explicações. Primeiro, seus amigos não precisam. Se você tem amigos de verdade, você não precisa explicar para eles, né? Segundo, os seus inimigos não acreditam em você. E os estúpidos não entendem. Então eu peço a vocês que não sejam estúpidos, tá? Eu sou uma mulher verdadeira. Pelo tom da minha voz dá para perceber que eu sou uma pessoa verdadeira e que eu detesto falar mentira, que eu jamais inventaria uma porcariada tão grande igual essa se não fosse realmente verdade. Porque de louca eu não tenho absolutamente nada. Sexto Sentido, Cole diz, você faz muitas perguntas sobre meu pai. Meu pai hoje, Michael diz. E nós fazemos muitas coisas, às vezes, para chamar atenção. Isso tudo está na minha autobiografia. Outro filme que foi feito com os meus trabalhos é The Others, Os Outros. E a similaridade, as pessoas dessa casa, com a Nicole Kidman, eles todos estão mortos e não entendem que morreram, assim como no Sexto Sentido, assim como no seriado Lost. Todos morrem de desastre de avião e continuam vivendo, passam por aquilo tudo, achando que estão vivos, né? Aqui estão todas as provas, ó, de que o filme é meu, foi tirado de dentro dos meus trabalhos. Olha quantos papeizinhos, ó. Quanta prova, quantas provas eu tenho aqui, ó. Esse é The Others. Os Outros. Ok? É fácil lidar com isso? Não queiram estar na minha pele. Não queiram calçar os meus sapatos. Aqui está uma novela que a Televisa de Cuba fez com os meus trabalhos. Aqui dentro tem mais de mil provas, ó. Mais de 1000. Eu tinha mandado isso para um advogado no Brasil, mas o perito acabou me cobrando 1 milhão para fazer a perícia de tudo. E 1 milhão, guys. Vocês acreditam nisso? Que um perito me cobrou 1 milhão? Fica entre 500 a 1 milhão, ele falou para mim. Ok, aqui está a novela, é o Hotel de los Secretos. Essa novela é 400.000% minha. Inclusive, os nomes dos meus personagens, nos meus trabalhos, foram usados na novela. Cecília, Emílio, Sofia, Alfredo, Felipe, Maria, Jacinto, Isabel, Júlio, Tereza, Genaro, Eusébio, Mateus, Afonso, Lauro, Clara, Jorge, Elisa, Ângela, Inácio, Thomas, Malvina e Gaetano.
Gaetano é um nome assim bem estranho, não é? Porque se fosse só Maria, Jorge, Sebastião, é o nome comum todo mundo, né? Agora Eusébio, Gaetano, Anastácia, são nomes assim que é plágio, claro, é plágio, né? Aqui está, a novela é o Hotel de los Secretos. Tá prontinho, é só encontrar um advogado que honre os juramentos que fez, que tenha coragem o suficiente, que não seja corrupto. E isso aqui dá uns bilhões de dólares. Tá, isso aqui. Começou a pegar e ver, vai logo falar, é dela, não tem como. Aqui está o meu livro, que a Elizabeth Ginzoi fez a novela Além do Tempo. Aqui, esse meu livro é A Alma e o Tempo. Aqui eu tenho 606 páginas e eu ainda não terminei de escrever. Eu parei, tem uns 5 anos que eu parei de escrever. Assim que ela fez a novela Além do Tempo, eu parei de escrever porque eu me dei conta de que eles já estavam usando. Quando eu estive no Brasil, que eu conversei com a minha advogada, doutora Patrícia Serpa Pinto, ela falou para mim, Josete, você toma cuidado, porque você pode estar nos Estados Unidos escrevendo e eles aqui no Brasil simultaneamente te roubando. E foi exatamente o que aconteceu. Aqui está meu trabalho, eu não terminei de escrever, eu parei. Quando isso aconteceu, eu parei de escrever, não quis mais fazer. E ele foi usado para fazer vários trabalhos. É o Hotel de los Secretos, só que aqui está em inglês. É o Hotel de los Secretos, Além do Tempo e muitas outras novelas, séries e filmes que estão disponíveis no Netflix, no Amazon, no YouTube VIX. Tá todo disponível por aí os meus trabalhos, tá com essa corja ordinária de ladrões, de assassinos, de meliantes, estão com ele. Então isso aqui tem 606 páginas e eu ainda não terminei de escrever, mas já está tudo pronto para mostrar para quem quiser ver, tá? Para o advogado que quiser ver. Esse aqui é o livro em inglês, é o meu screenplay em inglês. Quando eu estava escrevendo esse screenplay, quando eu terminei de escrever, eu achei tão lindo ele, eu falei assim, eu preciso mostrar esse trabalho para alguém. Aí eu encontrei na internet um produtor brasileiro residente em Hollywood chamado Frederico Lapenda. Aí eu fiz contato com ele, mandei, ele manda para mim, Josete, que eu vou analisar, eu vou ver. Aí eu mandei meu trabalho para ele e traduzi, ele está em inglês, eu traduzi. E algum tempo depois esse homem, nós continuamos a manter contato, a conversar, sabe, pela internet. Ele mandava e-mail para mim, eu para ele. Naquela época não existia WhatsApp e nem nada disso. Enfim, aí ele falou para mim, eu estou indo para o Brasil. Não, ele mandou um e-mail para mim e falou assim, Josete, eu tenho uma notícia desagradável para te dar. Eu fui no Brasil, eu fui assaltado dentro do aeroporto do Rio de Janeiro e levaram meu laptop e a sua obra estava dentro. Aí eu senti assim, sabe, o espírito sair do corpo e ir embora, sair correndo, foi o que eu senti. Aí uns tempos depois, não muito tempo depois, não demorou nem 6 meses depois, a Elizabeth G fez a novela Escrito nas Estrelas com esse meu trabalho. Aí eu fiquei assim, arrasada, né, foi mais um filho meu que foi sequestrado, né, e criou asas nas mãos de outras pessoas, né, cresceu nas mãos de outras pessoas, é assim que eu sinto. Então, ela fez essa novela Escrito nas Estrelas, um tempo depois ela fez a novela
Amor, Eterno Amor, com esse mesmo trabalho. Ela fez a novela Amor, Eterno Amor. E eu nunca mais falei com o Frederico, ele nunca mais me respondeu e o assunto ficou por isso mesmo, sabe? E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui... Aqui é a minha autobiografia em inglês, um pouco dela, né? Porque ela tem 606 páginas. Eu fui conversar... Quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu terminei de escrever o meu pequeno script, que eu intitulei Skyline Pitch, porque eu sou apaixonada pelo Elton John, e Skyline Pitch é o nome da música mais linda, né, que ele tem. E esse roteiro conta a história, né, de duas pessoas que se amavam muito, mas que morrem, mas voltam depois e se reencontram. Então eu deixei com ele, eu perdi o fio da meada. Eu fui morar, quando eu cheguei aqui, eu fui morar numa mansão assim espetacular, hollywoodiana, maravilhosa, em East Hamilton, em Long Island. Eu trabalhava na casa de uma senhora italiana, muito gente boa, muito maravilhosa. Foi assim uma bênção de Deus que eu recebi, porque quando você chega num país que você não fala o idioma e você não tem muito para oferecer, o que supostamente você pensa é que você vai ter só um pouco, né, porque de acordo com o que você tem para oferecer. Mas não foi assim, ela foi maravilhosa para mim. E essa casa, ela ficava num patamar assim, um pouquinho mais alto, de fundos para o mar. E lá de cima, na varanda, na sacada dela, eu podia ver a casa do Steven Spielberg de frente. Então todo dia, muito cedinho, eu ia para a praia para caminhar com 2 cachorros. E eu encontrava com Steven Spielberg caminhando na praia. Aí passava assim, né? Eu não sabia cumprimentar, não sabia como reagir, né? Imagina, né? Uma mulher recém-chegada, pobre, de repente, pum, de frente com Steven Spielberg. Então o verão acabou e eu continuei nessa casa sozinha, eu e 2 cachorros, sozinha nessa mansão. Aí eu não tinha muito o que fazer, eu fui escrever. Eu escrevi muito, eu escrevi esse roteiro que eu deixei na Rede Globo, que o Valci Carrasco fez a novela Alma Gêmea, eu escrevi na beira da praia. E eu escrevi 54 músicas, letras lindíssimas, lindíssimas. Escrevi muitíssimas poesias. E um dia eu fui e deixei, né, na Rede Globo. E aí eu pensei assim, eu vou bem levar esse trabalho meu, eu levei 2 trabalhos para Spielberg. Eu levei esse que o Valci Carrasco usou e fez a novela Alma Gêmea, primeiro. Aí uns dias se passaram e eu recebi do Steven Spielberg essa carta. Vocês podem ver a data da carta aqui? Pode dar para ver? 1998. Eu deixei o meu roteiro na Rede Globo exatamente mais ou menos nessa ocasião, porque eu cheguei nos Estados Unidos em 1997. Então eu escrevi e deixei com Steven Spielberg e ele me respondeu aqui. Aqui nessa carta está dizendo aqui, muito obrigado por você ter mandado um trabalho para o Steven Spielberg about Elton John's script, porque nesse meu script, esse personagem chamado Errol, ele representava o Elton John. Mas a DreamWorks, ela não produz comédia e nem dramas. Aí agradeço muito, seria bom se você procurasse um agente literário para ele te representar
e fazer. Ele mandou para mim uma lista de nomes, o Spielberg mandou para mim, uma lista de nomes de agentes literários para que eu pudesse contactar para eles trabalharem para mim. Eu contactei todos eles e todos eles me pediam uma referência. Eu, como não tinha referência e nem um bom inglês, acabou por isso mesmo. Aí eles não produziam, né, drama, como se tratava de um drama. Aí os anos foram passando, eu escrevi o meu outro trabalho que eu fiquei apaixonada por ele, que é o Vou Te Encontrar no Céu, aí o Meet You in Heaven. Esse mesmo trabalho que eu mandei para o Frederico Lapenda. Aí mais uma vez a Dreams Work. Em 2009, a Dreams Work me respondeu, dizendo mais uma vez que a Dreams Work não produz dramas e nem comédias. Agradeço desde já, muito obrigado. Eu até entendo. Claro, a Dreams Work não produz comédia, não é uma lei da Dreams Work, né? Não produzir comédia e nem drama. Porém, eles conhecem todo mundo que faz. É uma possibilidade. A Rede Globo começou, mas muita gente está envolvida nessa sujeira toda. Inclusive eles, por que não? Por que não? Eles não produzem, mas eles conhecem todo mundo que produz. Tá aqui, a Dreams Work. 2 cartas deles. Não produz, mas conhece todo mundo que produz, não é mesmo? Em 2012, eu fui ao Brasil. E o meu passaporte estava vencido e eu não sabia. Nossa, na hora de embarcar eu não pude embarcar. Tive que ficar no Brasil mais 19 dias porque eu paguei para fazer meu passaporte agilizar, sabe? Fazer rápido, porque eu precisava voltar para cá por causa do trabalho. Então eu fiquei chateada, né? Chorei, fiquei muito triste. Minha irmã falou, Tia, fica triste não, vamos assistir um filme. Aí ela botou um filme pra gente assistir. E eu comecei a assistir o filme. Jesus do céu, misericórdia, meu pai, não é possível, o que está acontecendo? O que é isso, pelo amor de Deus? O filme era meu, foi feito com os meus trabalhos. O mesmo trabalho que Valci Carrasco fez a novela Alma Gêmea, estava lá. No filme Cartas para Julieta, Letters to Juliet, tá lá. Aí eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui procurar um advogado que que desse um sul na Apple, que é a produtora que produziu o filme Cartas para Julieta. Aí eu levei todas as minhas provas, consegui contactar essa advogada espetacular, Evelyn Sommer é o nome dela. E essa mulher, ela foi advogada a vida inteira, ela era professora de direito da faculdade de Manhattan, muito competente, um office assim, um espetáculo, um andar inteiro, era o office da mulher na Lexington Avenue, um dos endereços mais caros de Manhattan. Lindo o escritório dela, muita gente trabalhando, sabe? Muitos advogados lá. E então eu comecei a falar com ela, conversar com ela. Eu tive lá algumas vezes, levei para ela todas as minhas provas. Ela pediu traduções, o que eu não tinha traduzido, eu traduzi, levei para ela, levei os documentos, cataloguei todas as provas, aqui tal, todas as provas, tudo que tá aqui foi falado no filme e tá dentro dos meus trabalhos, ó. Tá tudo aqui, ó.
Tudo isso aqui, é muita coisa, muita coisa. Aqui dentro ainda tem documentos particulares meus que eu levei para ela, tá tudo aqui dentro, tudo aqui dentro. Quando foi um dia, eu liguei para ela falou assim, Josete, você tem que vir aqui porque eu preciso falar com você. Aí eu fui, era uma sexta-feira. Eu saí de casa cedinho e fui para Manhattan para conversar com ela. Aí cheguei lá, ela tava com tudo aberto na mesa. Aí ela falou assim para mim, Josete, eu tenho boas notícias para você. I have good news. Eu já conversei com um juiz amigo meu. Imagina, uma mulher super competente. Quantos juízes não eram amigos dela, né? Eu já conversei com um juiz amigo meu e ele me deu o aval. É assim, você tem um caso, nós vamos fazer, você vai ganhar. Aí me ajuda aqui. Eu só sei que eu passei o dia inteiro dentro do escritório dessa senhora, pobrezinha, querida. Nossa, uma tristeza tão grande que eu tenho, que eu sinto. Aí eu fui para a máquina de Xerox, ajudei ela a xerocar todos os papéis que ela precisava, montamos a pasta, fizemos tudo. Quando foi meio-dia, 1h, ela pediu sopa de frango para mim, para ela. A gente comeu junto, conversamos muito. Quando foi 4h, ela foi embora para casa dela e falou assim para mim, você tem que voltar na terça-feira que eu vou trabalhar nisso todo fim de semana e vou trazer tudo para você assinar. Oh meu Deus, tem um mosquitinho perturbando a minha cabeça aqui. Eu vou trazer tudo para você assinar, você volta na segunda, talvez na terça-feira é melhor, não sei o que, combinamos e ela chamou o chofer, ela não mora em Manhattan, ela morava em Canérica. E ela entrou no carro e foi embora, né? E eu voltei para casa. Quando foi 2 dias depois, foi no domingo, eu recebi um telefonema dizendo que ela havia falecido. Aí eu fico perguntando, sabe, para mim mesmo, ela morreu, mas por quê? Ela morreu ou foi morta? A pergunta que não quer calar, ela morreu ou foi morta? Porque ela estava muito bem trabalhando junto comigo, nós trabalhamos junto um dia inteiro, a mulher estava boa, estava forte, comemos sopa, rimos. E quando é domingo a mulher morre, a mulher parece morta assim, ela morreu ou ela foi morta, né? Aí, fazer o que, né? O tempo passou, uns 2 meses passou e eles não me enviavam de volta todo o meu material. Aqui tá tudo, aqui tá as provas, tá o registro da obra, tem documentos meus particulares, tá tudo aqui dentro, sabe, tudo guardado. Eu não tive coragem ainda de fazer o registro da obra feito na WGA, tá aqui dentro, sabe, tá tudo aqui. Então eu fico me perguntando, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? A mulher estava bem, de repente a mulher morreu. Que isso, né? Eu tinha um caso, o juiz já tinha falado que eu ia vencer. E a mulher morreu. Aí eles não me devolveram o meu papel, não me devolviam, eu ligava e pedia, eles inventavam uma história, porque ela trabalhava no escritório com muitos advogados, ela não era a única, né? Era uma equipe grande. Aí eu perguntei para eles, por que vocês não dão continuidade no meu caso? Aí um deles respondeu assim para mim, porque o filme, Josete, não fez muito dinheiro. Foi um filme feito para televisão, não foi feito para o cinema. E a gente aqui não trabalha para ganhar pouco. Pouco para ele? Para mim seria muito. E seria, né, a prova de que eu tenho razão, de que eu estou falando a verdade. Só que ficou uma coisa muito esquisita no ar, tá? Se eles não iam dar continuidade ao processo, por que eles seguraram essa pasta com eles? Estranho, não? Aí um dia eu me
o teci e escrevi e telefonei e falei com a secretária deles lá. Falei, se vocês não devolverem os meus papéis, o meu processo, todos os documentos que estão anexados, eu vou dar um sul em vocês, porque não é suposto vocês ficarem com esse documento todo com vocês. Eu quero entregar para outro advogado, já que vocês não trabalham para ganhar pouco. Aí eu só sei que 2 dias depois já estava na minha casa, tudo de volta. Me devolveram tudo. E ficou no ar essa minha questão. Será que eles não deram continuidade no processo? Eu venci e eles ficaram com dinheiro? Eu acredito. Nisso aí eu acredito. Acredito piamente que isso tenha acontecido. No meu processo com o doutor Carlos Felipe Guimarães do Rego Falcão, da novela Alma Gêmea, aconteceu também a mesma coisa, né? Eu estive no Brasil em 2012, eu fui conhecer o doutor Felipe pessoalmente, eu fui para o sítio dele em Vassouras, eu conheci a esposa dele, nós passamos o dia inteiro conversando numa varanda muito linda, arborizado, um lugar lindo. Ele me mostrou todo o processo, ele me mostrou os cálculos, quanto que eu ia ganhar, que ainda faltava calcular os merchandises diretos e os indiretos, que eu ia ganhar muito dinheiro, não sei o quê. Aí eu vim embora para os Estados Unidos, uns meses depois, uns dias depois, um homem morre. Mas ele estava bem. Ele estava perfeitamente bem de saúde. Eu encontrei com ele empurrando a cadeira de roda em Vassouras tem uma rua que chama Broadway. Ele estava na Broadway empurrando a cadeira de roda com a esposa dele, porque ela estava com um problema grave de saúde. E então esse homem estava bem, ele conversou comigo, ele tomou o uísque dele enquanto a gente conversava, estava bem, ele rindo. Você tem 100% de chance de vencer, Josete, nós vamos ganhar essa, relaxa, não sei o quê. E o homem foi morto, porque ninguém morre assim, né? Ou morre do coração, mas não foi do coração que ele morreu. Então, como é que pode uma pessoa que está muito bem, de repente, pimba, morreu? Que isso? Aí o doutor Felipe, o amigo dele, que era um outro advogado, o doutor Alexandre Serpa Pinto, ele pegou o processo para dar continuidade. O doutor Alexandre morreu. O doutor Alexandre também morreu. Não muito tempo depois que ele começou a dar andamento no meu processo, ele também morre. Ele morreu ou ele foi morto? Doutor Alexandre tem uma filha chamada Patrícia Serpa Pinto, aí o processo ficou nas mãos dela. Ela aceitou o suborno da Rede Globo, não fez nenhum movimento mais no meu processo e em 2021 agora o processo foi arquivado por falta de movimento. Vocês acreditam numa desgraceira dessa? Que um processo foi arquivado por falta de andamento? Ele foi esquecido e foi arquivado em 2021. Umas coisas assim bizarras, sabe? Bizarras. Muito louca mesmo. Bom, aqui eu tenho uma lista de todas as novelas, as que eu vi, as que eu tenho conhecimento, que a Rede Globo fez com os meus trabalhos, tá? A primeira foi Alma Gêmea. Aquele Beijo, Fina Estampa, Amor à Vida, Império, Babilônia, I Love Paraisópolis, Alto Astral, Viver a Vida, Belíssima, Celebridade, Amor de Mãe, Joia Rara, A Regra do Jogo, Eta Mundo Bom, A Dona do Pedaço, Velho Chico, A Lei do Amor, Escrito nas Estrelas, Amor Eterno Amor, Sangue Bom, Além do Tempo, Páginas da Vida, Cheia de Charme, Totalmente Demais, Liberdade, Liberdade, Cordel Encantado. Essas aqui eu tenho conhecimento. Eu não tenho assim muito claro na minha mente que
que novela a Regina Duarte protagonizou, que ela era uma médica e ela adotou um menino que foi deixado no hospital com síndrome de Down. Essa personagem é minha, a Carla, desse roteiro que eu entreguei nas mãos de Frederico Lapenda. Esse mesmo roteiro a Elizabeth Gin fez a novela Além do Tempo e Amor, Eterno Amor. Eu não me lembro bem se é Amor à Vida ou se é... Eu não me lembro o nome da novela, eu tenho que pesquisar primeiro. Essa novela é minha, essa personagem que a Regina Duarte interpreta é minha, foi eu que escrevi. O nome da minha personagem é Carla. Carla adota um menino com síndrome de Down no hospital que ela trabalhava. Essa criança foi abandonada pelos pais porque eles eram usuários de droga e eles abandonam essa criança e a Carla adota esse menino. Agora eu vou falar de uma outra coisa, porque eu lembrei desse menino e lembrei de um outro trabalho, de uma série que eu assisti há pouco tempo, que chama Hotel... como é o nome da série? Bates Motel. Bates Motel. Essa série tem o protagonista da série, né, que é mãe e filho, né? Eles compram um hotel e as coisas começam a acontecer ali. Esse menino tem problemas e ele tenta matar a mãe. No filme, na série da Netflix, ele consegue matar a mãe. No meu trabalho, não. A mãe sobrevive, ele joga a mãe escada abaixo, a mãe sobrevive. Inclusive no Bates Motel tem essa cena, ele empurrando a mãe escada abaixo. Alguém cai da escada. E o nome desse menino é o nome do meu personagem. Norman é o nome do meu personagem que tem problemas mentais, que tenta matar a mãe. É o nome do personagem da série do Netflix, é Norman também. Eles não tiveram cuidado de mudar, não se importaram, sabe? Cagaram e andaram pra mim, que se dane, vamos fazer, porque quem é ela, né? Aí botaram o nome do personagem, o mesmo nome do meu personagem. E essas são as novelas que a Rede Globo fez com os meus trabalhos. Eu, sinceramente, não assisti mais nada depois disso, não sei. Of course que ela continua roubando, né? Listas de novelas que a Univision, por Televisa, né, de Cuba, fez com os meus trabalhos, tá? É o Hotel de los Secretos, 3 vezes Ana, Passion de Gavilanes, Viver Sem Permission, La Traición, O Corpo do Desejo, Passion e Poder. Todos esses trabalhos foram feitos com os meus trabalhos, que foram roubados por eles de dentro do meu computador. Porque eu só tenho 2 trabalhos que eu mostrei. Um é o que eu deixei na Rede Globo, Valci Carrasco usou. E o outro eu mandei para Frederico Lapenda. Os outros eu não tirei, não mostrei para ninguém. Como que eles conhecem o conteúdo dos meus trabalhos? Se eu não mostrei para ninguém. Hackeando o meu computador. Assim como eles hackearam e roubaram o meu livro que tem 606 páginas. E a Elizabeth Gin usou e fez a novela Além do Tempo. Inclusive está passando outra vez. Pois é. Então esses aqui são os trabalhos que a Univision fez. Eu não assisto televisão mais, eu não sei se eles continuaram me roubando, eu não sei o que foi, não sei mais de nada. Tá, aqui tem
o nome dos filmes feitos com os meus trabalhos, né? O Sexto Sentido, os outros, Um Olhar no Paraíso, Te Amarei para Sempre, Protegida por um Anjo, que foi protagonizado pela Demi Moore, Como as Estrelas na Terra, aquele filme que passa na Itália, Sob o Sol da Toscana, alguma coisa assim, foi tirado da minha autobiografia. O filme chamado Regressão foi feito com a minha autobiografia. Ghost Whispers, vocês já assistiram o seriado chamado Ghost Whispers? É meu, inclusive tem um episódio do Ghost Whispers que acontece exatamente o que aconteceu no Lost. Um acidente de avião, o avião cai, aí essa moça, ela vai para lá para trabalhar na zona de desastre. Eu falo isso na minha autobiografia, que eu tinha sonhos, que eu tinha visões com esses desastres. De noite eu me via trabalhando nessas zonas de desastre, recuperando, ajudando a tirar os corpos de dentro, as almas, né, de dentro lá daquela zona de desastre. Então, nesse Ghost Whispers tem uma cena assim, tem um episódio assim que esse avião cai na cidade e ela corre, ela tá na loja dela trabalhando, ela corre para lá e os mortos se comunicam com ela e ela vê aquilo tudo. Mesma coisa do Lost. Você vê um, você vê o outro, é a mesma coisa. Páginas da Vida é a novela que a Regina Duarte protagonizou, que tem um menino que ela toca que tem síndrome de Down. Isso é meu, tá no meu screenplay. O screenplay que eu mandei para Frederico Lapenda. Tem outras séries também. Ana com I também foi feito com os meus trabalhos. Ozark foi feito com os meus trabalhos. Quem assistiu a série Ozark foi feita com os meus trabalhos. Tem uma série que chama Senhora Zero. É uma série hispana que mostra essa Senhora Zero, é uma traficante de droga, o marido dela morre, ela continua traficando droga, né? Tem uma cena, tem muitas coisas tiradas dos meus trabalhos que tá nessa série. E tem uma cena que ela fala assim, o filho dela começa a traficar junto com ela também. E tem uma cena lá que ele tem que ir para se encontrar com os bandidos, vai haver um confronto entre as gangues, né, os traficantes lá. Aí ela olha, abraça ele, não sei o que, se despede do filho. Aí ela pergunta para ele assim, de quem são esses olhinhos tão lindos? Isso sou eu que falo pro meu neto Tylo. Volta e meia eu falo pra ele, de quem são esses olhinhos tão lindos? Aí o Tylo fala, seu, vovó. E esse narizinho lindo, de quem é? Aí ele fala, é seu, vovó. Sabe, isso tá na série. Como que eles viram essas coisas? Como que eles viram? Como que eles sabem? Isso não tá escrito em lugar nenhum. Me vigiando através da câmera. Como pode estar me vigiando agora. Só que tá tudo com band-aid. Tudo com band-aid. Pra não ser vigiado. Você pode até ouvir minha voz, mas me vigiar não mais, né? Me ver. Pois é. E é isso, gente, que eu queria falar. Há uns 2 meses atrás eu recebi o telefonema de um homem. Primeiro eu vou contar o outro caso, tá? A Rede Globo de televisão alugou uma casa no condomínio que eu morava aqui nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e colocou um bandido para ser meu vizinho. E esse bandido, ele tomava conta da minha vida inteira. Ele sabia de todos os meus passos, eu saía de casa, ele saía atrás. Um dia eu fui no Moura Veículo, né, que aí no Brasil é o Detran. Eu fui no Detran, porque eu tinha umas coisas para resolver, enfim, eu fui no Detran. Aí eu fui descendo a estradinha, sabe, uma estrada longa, linda, eu morava no topo da montanha. Então você vai descendo aquela estradinha cheia de curva, né, linda, e eu percebi que tinha um carro atrás de mim me seguindo. E ele tava louco.
feito louco, porque ele estava em alta velocidade e me cortava e tentava me jogar para fora da estrada. Se ele tivesse conseguido, hoje eu não estaria aqui gravando esse vídeo, porque a estradinha tem uns lugares assim, tem uns precipícios lá para baixo, sabe? Aí eu fui embora, sabe? Foi embora. E ele foi andando atrás de mim até que parou num sinal na rua chamada 33, na rota 33, indo para o Moura Veículo. Quem mora aqui conhece, quem sabe dessa rota. Ela é muito famosa, ela liga a Pensilvânia, várias cidades da Pensilvânia, Poconos, enfim. Aí eu cheguei no Moura Veículo, eu entrei, fiz tudo que eu precisava fazer. Quando eu vou saindo, não, minto, antes de eu chegar eu parei no sinal de trânsito, estava vermelho. Aí ele veio e em alta velocidade ele passou na minha frente, entrou numa rua e sumiu. Aí eu ainda pensei comigo, nossa, quem será esse louco, né? E para estragar ainda mora lá no condomínio que eu moro, quem será esse doido? Aí eu segui em frente, fui no Moura Veículo, fiz tudo que eu precisava fazer. E quando eu saí do Moura Veículo, com os papéis na mão, não sei o que, eu percebi que ele estava estacionado atrás do meu carro. Aí eu gelei, sabe? Eu falei, ai Jesus, misericórdia, quem é esse homem? O que ele quer comigo, né? Aí eu tive a luz de voltar para dentro do Moura Veículo e nesse meio tempo eu peguei meu celular, comecei... Peguei ele, liguei, né, a câmera dele, que eu queria tirar uma foto da placa do carro dele. Aí eu vim andando sem medo, porque ele não seria louco de fazer alguma coisa comigo no parking lá, né, no estacionamento do Moura Veículo, cheio de polícia, cheio de gente por ali. Aí eu vim para tentar tirar, sabe, a placa, fotografar a placa do carro dele. Aí ele arrancou o carro em alta velocidade e desapareceu. Aí aí eu cheguei em casa e ele telefonei para a polícia. Aí a polícia foi na minha casa, eu contei para eles tudo o que estava acontecendo, eles fizeram esse repórter. Eu contei para eles o que estava acontecendo, contei tudo, o roubo da Rede Globo, do processo, que eles estavam me hackeando meu computador, que eles sabiam da minha vida, contei tudo para ele. Aí ele olhou para aquilo assim, né, espantado, falou, nossa, que história. Eu vou fazer o repórter, depois você passa na delegacia e pega uma cópia para você, que é essa aqui. Aí passou uns tempos, eu fui sair de casa de novo. Quando eu saio na minha rua assim, que eu dou uma viradinha para a esquina, de frente a essa esquina, uma casa com um homem sentado lá em cima e no estacionamento da casa, no driveway da casa, o carro que estava me seguindo. Aí eu peguei tudo, né? Na hora eu peguei tudo, falei, é o bandido, ele tá tentando me matar, é capaz de tentar outra vez, né? Aí eu dei uma ré no carro, na cara dura. Eu dei uma ré no carro, parei em frente ao carro dele, desci do carro, fotografei a cara dele, fotografei a placa do carro e fui embora. E nunca mais eu vi esse homem na minha frente, nem o carro. Eles desapareceram. Aí uns tempos depois, agora uns 2 meses atrás, alguém me chamou pelo telefone, um homem me chamou pelo telefone e falou, você é a Josete? Uma cliente sua, Susan, ela me recomendou você, ela falou que você trabalha muito bem, eu comprei uma casa, eu quero fazer Airbnb, eu quero dar para você cuidar da casa, você pode vir aqui pra gente conversar, minha casa precisa ser limpa, ser decorada e eu quero que você faça. Aí eu fui, combinei com ele, ele falou, espera só mais um mês, mais ou menos, porque eu tô terminando a reforma, e quando eu terminar você vem para começar a decoração, a limpeza, enfim. Aí passou um mês, ele contactou, me ligou de novo, eu fui e fiz o trabalho, mas a casa era muito grande, então tinha que ser em 3 etapas, porque eu não ia dar conta de fazer tudo sozinha numa etapa só, né, claro. Eu ia levar pelo menos um mês e meio para fazer tudo que ele queria.
Aí eu fiz a primeira vez, a primeira semana eu trabalhei, na segunda semana quando eu cheguei lá, eu bati na porta e ninguém atendeu, aí a porta estava aberta, eu abri a maçaneta, fui entrando, hello, somebody home, não sei o que, tem alguém aí entrei. Ele, ai, eu estou aqui, um hispano, eu estou aqui, me quarto. Aí eu entrei, fui olhando para ele no quarto, o que foi? Você está na cama? Ah, eu estou enfermo, estou passando mal, estou doente, tenho febre, não sei o quê. Aí eu botei a mão na testa dele, eu não senti que ele estava com febre. Eu falei, mas o que você está sentindo? Ele falou assim, ontem à noite eu caí dentro da banheira, parece que meus ossos da face estão todos quebrados, não sei o que, estou machucado, machuquei minha espada, machuquei meu pé, não sei o que. Nossa, menino, você tem que ir para o hospital, eu não posso deixar você aqui desse jeito sozinho. Como que você vai fazer? Ele mora em Nova York e vai ficar aqui sozinho? Não, eu vou chamar uma ambulância para você. Quando eu entrei dentro do banheiro, ele tinha um bujão de gás aberto com o escapamento que eu escutei, e no quarto dele tinha um aquecedor que é a gás com a chama ligada e o quarto todo fechado. Eu falei, nossa, você vai morrer, essa casa vai explodir. Saí correndo para fora da casa e chamei a ambulância, chamei a polícia. Aí os paramédicos vieram, entraram para dentro da casa, a paramédica olhou, entrou dentro do banheiro e falou assim, o que tá querendo, rapaz? Tu quer explodir sua casa? Assim mesmo. Você vai explodir a sua casa aqui com a gente dentro? É isso que você quer? Aí eu entrei no banheiro, assim mesmo, louca, né? Não devia ter entrado no banheiro. Entrei no banheiro, fechei aquele gás, abri as janelas do quarto, desliguei a chama do aquecimento. E aí elas pegaram ele pelo braço e levaram para o hospital e eu fui embora. Aí eu deixei aquele fedor de gás sair, fiz alguma coisa que eu precisava fazer na casa, e quando foi umas 5, 6 horas da tarde ele chegou. Eu falei, e aí, como é que você tá? Melhorou? Ele, eu tenho somente uma inflamação, só tenho uma inflamação no meu rinhones, meus rins, mas eu estou bem, não sei o que, eu vou embora, vou voltar para casa. E eu, tá bem, então semana que vem eu volto para acabar o trabalho, porque realmente é muita coisa para fazer, não deu tempo, e eu fiquei preocupada com você, fiquei um pouco lá fora pro cheiro do gás sair. Nossa, cara, que é isso que você fez, né? Você pode botar fogo na casa, explodir essa casa com você dentro, você quer morrer? Aí a gente se despediu, e na semana seguinte eu liguei, porque eu precisava terminar o trabalho. Ele não atendeu, eu mandei mensagem, ele não respondeu. Eu telefonei, ele não atendeu. Eu chamei de novo, ele não atendeu. Eu falei assim, deixa. As coisas acontecem comigo assim muito estranho, sabe? Como eu não pego na hora, mas depois é como se uma coisa, sabe? Aí você descobre exatamente o que está fazendo, o que está acontecendo, né? Eu tenho na minha cabeça que aquele homem é mais um assassino de aluguel, contratado pela Rede Globo de televisão, por Univision, por Netflix, pela Amazon, que contrataram esse assassino para explodir aquela casa comigo dentro. Isso é uma coisa muito séria, não é uma brincadeira. Eu sei exatamente o que eu estou falando. É muito mais fácil eles pagarem $1 milhão para um bandido de aluguel do que dar tudo que a mim me corresponde, né? Que é uma fortuna incalculável o que eles me devem. É uma fortuna incalculável, tá? Então é isso, tem muita gente envolvida nisso, tá? Dreams Work, Rede Globo, Televisa, Netflix, Univision, todo mundo, muita gente. Tem muitas produtoras de filme que usaram os meus trabalhos e fizeram filmes, novelas e séries. Meus trabalhos estão lá no South Coreia.
Tá na Itália, eu vejo, né, no Netflix série na Itália com meus trabalhos, na Norte Coreia, na Coreia, não sei de onde, em tudo quanto é canto, tem gente usando os meus trabalhos. E quando tudo isso começou, que eu escrevi esse pequeno roteiro que o Valci Carrasco usou, eu quis mostrar para o Elton John, porque o meu interesse nisso, e mostrar para ele, é porque eu queria fazer um filme e nesse filme tivesse as músicas do Elton John. Então eu mandei uns e-mails para ele e um dia ele respondeu. Ele é o agente dele, né? Eles responderam e aqui tá a resposta dele. Deixa eu ver a data. 2001. Aqui tá a data. Aqui tá o e-mail que eles mandaram para mim. Aí eles marcaram um encontro comigo, eu respondi o e-mail, eles marcaram um encontro comigo dentro do Regis Hotel na Quinta Avenida em Manhattan. Aí meu Deus, eu tenho que ir lá, né? Como é que eu faço? Aí eu chamei uma amiga para ir junto comigo, mas essa amiga decidiu ir de carro para Manhattan. Olha só. Se tivesse ido de trem, e o encontro estava marcado para as 11 horas da manhã. Aí nós fomos e pegamos um trânsito desgraçado, nós chegamos 1h da tarde em Manhattan, o encontro seria às 11, já era 1h da tarde. E ela não achava parque, não achava lugar para estacionar o carro, uma loucura, sabe, que a gente fez, porque não se vai para Manhattan de carro, pelo amor de Deus. Aí só sei que eu falei com ela, não, me deixa aqui na porta do hotel, eu vou entrar sozinha e você procura um lugar para estacionar o carro, depois você vem e a gente se encontra. Aí assim nós fizemos. Quando eu vou entrando no hotel, perto do elevador, um homem um senhor, sabe, bonito, uma gracinha, um homem com cabelo longo daqui, assim, branco, com a pasta grossa na mão, debaixo do braço, não sei o que. Aí, quando ele me viu, eu não sei por que razão, ele viu que era eu. De repente, ele já tinha visto em alguma rede social, não sei. Aí ele falou assim, você é Josete? Eu falei, eu sou. E você, quem é? Aí ele se apresentou, ele era manager do Elton John. Aí ele falou comigo, nosso encontro estava marcado para 11 da manhã, já são 1h da tarde, eu tenho 1 milhão de coisas para resolver, eu estou indo agora numa reunião, mas vamos subir, vamos conversar 2 minutos. Aí eu subi no elevador com ele, cheguei lá em cima, um escritório assim, um colosso, uma coisa de louco, lindo, maravilhoso, uma parede inteira era um aquário, a coisa mais linda do mundo, o office do homem. Aí ele falou para mim assim, o Elton John gostou demais da história e nós queremos fazer. Ele quer saber se você quer as músicas dele no filme. Eu falei, claro, é exatamente isso que eu quero. Eu quero as músicas todas que estão no roteiro, eu quero no filme. Eu quero. Aí conversamos assim, ele falou assim, olha, manda para mim... mais documentos, mais detalhes que eu vou mostrar para ele e depois a gente faz contato com você, não sei o que. Nunca mais eles fizeram contato comigo. Eu fiz tudo que eles pediram, mandei tudo que eles me pediram e nunca mais eles fizeram contato comigo. Então minhas obras estão nas mãos, pode ser dele. Eu não descarto a possibilidade desse senhor ou do próprio Elton John ter feito isso, né? Entregado meu trabalho para outras pessoas e assim como a Apple fez Cartas para Julieta, muitas outras produtoras podem ter feito outros trabalhos com esse meu trabalho e eu ainda não me dei conta, ainda não vi, ainda não assisti. Então é isso, sabe, meus trabalhos estão correndo por aí, tá todo mundo usando, eu não consigo um advogado que seja forte o suficiente para lutar por mim. Eu consegui 2 advogados nos Estados Unidos, aqui, um pertinho aqui de mim. Aqui tá o registro da novela, do meu livro A Alma e o Tempo, que a Elizabeth Gin usou e fez 2 novelas, Escrita nas Estrelas e Amor. Não, ela fez Além do Tempo com esse trabalho.
Escrita nas Estrelas e Amor Eterno. Amor, ela fez com I Meet You in Heaven. Eu vou te encontrar no céu. E tá aqui o registro. Aqui estão as provas dos advogados que eu contactei, que começaram a trabalhar para mim e depois eles pararam de trabalhar um ano depois, me enrolaram um ano depois, disseram para mim que não ia mais continuar porque é um processo difícil. O nome dele é esse aqui, um deles. Esse aqui é o Thomas Adams, que fica em Nova Jersey, em East Hanover. O outro é o Green Ostega, tem o endereço dele fica na Lexington Avenue também. Era um dos que trabalhava com a Evelyn Sommer. Ele falou que ia fazer para mim, depois falou que não ia fazer. Fugia de mim como capeta, foge da cruz. Eu fui no escritório dele, várias vezes ele não me recebeu. Um dia eu fui sem avisar e fui entrando. Ele, quando me viu, quase que entrou embaixo da mesa. Ele recebeu suborno da Rede Globo, do Netflix, da Univision, para não trabalhar para mim. E é isso, sabe? É uma coisa assim muito louca. É uma história bizarra, surreal, inexplicável o que eu tô vivendo, o que tá acontecendo comigo. Agora o Lost, sabe? Tem até nome de primos meus aí no seriado. O seriado é 100% tirado da minha autobiografia, do meu trabalho. E já ganhou trilhões de prêmios e eu tô aqui, sem saber o que fazer com tudo isso. O que eu faço com tudo isso? Eu esqueço, é muito difícil para eu esquecer, sabe? Eu já pensei nisso, falei, deixa isso para lá, vou esquecer, mas não adianta, porque eu esqueço 2 horas, depois já vem de novo e eu já não esqueço mais, acabou, não tem essa de esquecer. E é isso, gente, desculpe, tá, o vídeo deve ter ficado enorme, mas eu peço em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de tudo que é mais sagrado no mundo, compartilhem esse vídeo para mim. Talvez se esse vídeo se tornar viral, apareça alguma equipe de advogados que queira trabalhar para mim. Isso se a Rede Globo já não está sabendo que eu estou fazendo esse vídeo e vai bloquear. Assim como ela bloqueou tudo que eu fiz no YouTube, né? Os meus vídeos no YouTube de culinária, todo mundo faz vídeo no YouTube de culinária e tem trocentos mil views, eu tenho 4, 5, 6, é o of-course que eles estão segurando tudo, né? Eles não querem que eu tenha sucesso, que eu evolua, que eu consiga alcançar, sabe, um patamar assim mais elevado que me dê a liberdade de maior expressão. Então é isso, por favor, por gentileza, por amor de Deus, compartilhe esse vídeo para mim. Vamos fazer esse vídeo ficar viral, todo mundo assistir. Eu vou mandar para uns políticos no Brasil, eu vou mandar para os jornalistas no Brasil, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Eu não vou dar sossego para eles enquanto vida eu tiver. Eu não vou deixar eles em paz, eu vou denunciar sempre eu vou denunciar, eu não vou calar a minha voz, não vou. Eles me roubaram, eles hackearam meu computador, eles mandaram me matar 2 vezes, eles roubaram as minhas obras, venderam, fizeram bilhões de dólares com os meus trabalhos. Isso é uma realidade, isso é verdade. Isso é a mais pura expressão da verdade. Eu não vou dar descanso para eles, eu vou fazer esse vídeo correr o mundo, que todo mundo fique sabendo. Meus trabalhos estão lá na Turquia, os turcos adoraram meus trabalhos. Tem opção de filme no YouTube feito na Turquia, que são plágio dos meus trabalhos. Todo mundo ganhando com os meus trabalhos. E eu parei de escrever. Nunca mais escrevi absolutamente nada.
Tô morrendo por dentro por causa disso. Tô cheia de ideias para escrever. Quero terminar meu livro, que tem 606 páginas. Eu quero terminar ele, sabe? Que tem a segunda parte. A Elizabeth Jean fez a segunda parte, porque ela viu que eu ia fazer a segunda parte do livro, da história, sabe? Ela fez na novela Além do Tempo. Tem a segunda parte. Do outro lado do espelho, também é uma novela que a Rede Globo fez, que também é minha. Inclusive tem no meu Instagram, tem um vídeo com a Vera Fischer, tem um pequeno vídeo da Vera Fischer, e ela fala assim, eu gostei muito daquela novela que a Josette escreveu. Ela era de época também. Aquela novela, como é mesmo o nome? Olhem no meu Facebook, olhem no meu Instagram, vocês vão achar lá nos meus stories esse vídeo. Vão lá e olhem, está lá. Ela fala o meu nome, que é Josette, escreveu. Perceptível. Você ouve o meu nome com todas as letras, está lá. Eles não se importam se eu fico sabendo, se eu não fico. É um deboche, é um escárnio para mim o que eles fazem. Eu não vou sossegar. Não vou sossegar enquanto esses assassinos, ladrões, hackers, lavadoras de dinheiro do tráfico de droga do Rio de Janeiro e dos países latinos, porque também eles devem lavar dinheiro para Cuba, né? Claro, Univision de Cuba. Você acha que eles não têm ligação com os traficantes de Cuba? Que eles lavam dinheiro para eles? Claro que lavam. São uns terror. É uma máfia excomungada, mas eu não vou calar a minha voz. E se eu aparecer morta, todos fiquem sabendo que foram eles que mandaram me matar. Inclusive, há uns anos atrás, eu mandei trocentos e-mails para o FBI fazendo essas denúncias. E eu falei para eles, se eu aparecer morta, vocês tenham ciência de que foram eles que mandaram me matar. A Rede Globo, Televisa de Cuba, Netflix, Amazon, foram eles que mandaram me matar. Vocês ficam cientes disso. E é isso, gente. Esse vídeo deve estar com as 2 horas já, né? Me perdoe, mas eu precisava fazer isso. Por favor, compartilhem esse vídeo para mim, por favor, pelo amor de Jesus, compartilhem esse vídeo para ele se tornar viral, tá? Quem sabe eu não consiga um grande advogado para lutar por mim, tá bom? Um beijo na alma de vocês, no coração de vocês. Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado. Desculpe pelo tamanho do vídeo enorme, mas eu precisava explicar e mostrar tudo isso. Tenho certeza que eu não mostrei tudo, tem muitas outras coisas aqui. E, enfim, é isso. Obrigado, tá? Muitíssimo obrigado. Bye. Fiquem com Deus. Um bom resto de domingo para vocês. Beijo.